Conheça os benefícios das terapias com florais. Nossa dica de hoje é sobre a doença pé, mão, boca que atinge as crianças. E mudanças na lei podem garantir a redução de feminicídios? Esses e outros destaques desta quarta-feira, 1º de maio, a partir de agora no Jornal da Câmara. As essências de florais ajudam no trabalho com as emoções e também para restaurar o equilíbrio físico-psicológico tão necessário nos dias de hoje. Conheça mais detalhes sobre essas terapias na reportagem de Priscila Bastos. As essências florais trabalham com emoções e ajudam a restaurar o equilíbrio. Surgiu em 1930 através de um médico inglês, Dr. Edward Bach, e de lá para cá ganhou espaços, né? E surgiram a partir deste sistema, que é o pai de todos os sistemas, surgiram outros sistemas tão bons quanto o sistema de Bach. E é recomendado a qualquer pessoa que tenha demanda emocional para ser tratada. Régia buscou a terapia e levou a mãe, que trata a depressão. Ela conta a evolução percebida no quadro da senhora. Minha mãe veio morar comigo e ela tem um processo depressivo muito forte. Foi quando eu, pedindo socorro, eu vim ao Bem Viver e solicitei a Elisângela que me ajudasse nessa demanda. Ela fez uma avaliação com minha mãe e, através dessa avaliação, ela receitou para mim os florais e ela começou a utilizar. E eu lhe confesso, eu não consigo ficar sem os florais, porque o resultado é magnífico. Minha mãe tem ficado muito tranquila, o emocional dela veio assim, ter um equilíbrio, ela está em equilíbrio. O paciente que busca o tratamento passa pela avaliação conhecida por bioeletrografia digital. O equipamento de origem russa faz a leitura, escaneamento dos polegares das mãos e gera uma avaliação precisa do estado psicossomático do paciente por meio de análise dos chakras, nível de tensão emocional e outros fatores. Quem faz tratamento com medicamentos farmacêuticos precisa ficar atento, pois os florais são uma complementação. A terapeuta adverte que não se deve largar os remédios que o paciente já faz uso. A terapêutica com os florais não invalida, não descarta a utilização de medicamentos alopáticos e muito menos o acompanhamento de médicos especialistas. Como eu disse anteriormente, os florais dão um suporte de ordem emocional para o cliente, para o paciente, para que ele consiga se perceber dentro do processo pelo qual está passando, seja de ordem de doença física, ou questões emocionais, ou uma situação, né, de emergência. Então, os florais trabalham neste sentido. A Odebrecht, organização global brasileira, está com 30 vagas de estágio de férias voltadas para universitários a partir do 5º período dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Elétrica, Mecânica e Psicologia. As vagas são distribuídas na Bahia, Alagoas, Pará, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. As vagas são para as áreas de produção, projetos, planejamento, equipamentos, financeiro, logística, recursos humanos e outras. As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de maio através do site da empresa odebrechengenharia.com. Vermelhidão na pele e aparecimento de bolhas. Esses são os principais sintomas de uma doença conhecida como pé, mão, boca, que atinge principalmente as crianças. Saiba como preveni-la e os cuidados que são necessários quando ela se manifesta. A nossa dica do especialista de hoje traz mais informações sobre esse tema. Confira. Meu nome é Maria Auxiliadora, sou pediatra. E estou aqui para dar algumas informações a respeito da síndrome de pé, mão e boca. É uma síndrome que surge em crianças abaixo de 3 anos, mas podendo contaminar também as crianças maiores e tem uma febre, né? Geralmente uma febre que dura 2 a 3 dias e pode ter também lesões em pé, mão e boca e outras partes do corpo.
pode ser associada também com sintomas gripais, tipo tosse, espirros, né, dor de cabeça, mal-estar, inapetência, viu? Tudo isso é um conjunto de sintomas que apresenta a síndrome. O tratamento é mais por sintoma. Você vai tratar os sintomas e a febre com antitérmico, a coceira que surge também, pode ser também com anti-histamínicos, né? E as lesões você pode passar alguma loção antipruriginosa, que é para melhorar o prurido. A contaminação se faz por saliva, viu? Se faz por tosse, espirros e também pelas lesões próprias e até fezes de crianças contaminadas pode entrar na contaminação. A prevenção, basicamente, os hábitos de higiene, viu? Lavar as mãos sempre que for ao banheiro e também utilizar saquinhos plásticos para descartar as fraldas. Logo que vocês notarem a presença de algum desses sintomas, procurar um pediatra. Muito bem, agora vamos conferir como fica a previsão do tempo para esse feriado e para os próximos dias aqui em Camaçari. De acordo com dados da meteorologia, esta quarta-feira é de sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura máxima prevista 32, a mínima 24 graus. Na quinta, o tempo será de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e também à noite. A temperatura máxima prevista 32, a mínima 23. Para sexta-feira, a previsão será de sol com algumas nuvens, mas não deve chover. A temperatura mínima prevista 23, a máxima também chega a 32. A seguir, alterações na legislação com mais rigor na punição dos agressores garantem uma efetiva redução de feminicídios? Conheça algumas posições sobre a questão. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Ela poderia ter visto a filha crescer. Ele poderia ter se casado. Eles poderiam ter uma vida diferente. Ela poderia ter sido advogada. Todos poderiam ter se vacinado. Não coloque sua vida e a de quem você ama em risco. Procure uma unidade de saúde e atualize sua caderneta de vacinação. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Os 3 primeiros meses deste ano apresentaram um aumento significativo de feminicídios. Embora a legislação seja cada vez mais rigorosa, quais são as reais garantias de que os índices podem ser reduzidos? Confira na reportagem de Fernanda Santana. Eliene foi vítima de uma tentativa de feminicídio praticada pelo ex-companheiro. Um ano depois de ter recebido 3 tiros, ela ainda tem uma bala e um fragmento de outra alojados na cabeça. Está afastada do trabalho, mas segue a vida. As lutas são grandes, não é fácil, mas eu tenho buscado muito a Deus, né, que tem me dado muita força. E depois do que aconteceu, eu sou uma sobrevivente. E eu tenho 1001 motivos para viver. Eu busco força, sou uma guerreira. E vou lutar até o fim. O feminicídio é o homicídio praticado contra a mulher por conta dela ser mulher ou em decorrência da violência doméstica. No Brasil, desde 2015, a lei do feminicídio foi instituída e o criminoso pode ser punido com prisão de 12 a 30 anos. É uma lei importante porque ela traz os dados históricos de que as mulheres vêm sofrendo abusos, vêm sendo maltratadas e que é uma lei específica para as mulheres, certo? Diferente do femicídio, que o femicídio é a lei que é matar mulher por qualquer motivo. Já o feminicídio, ele mata pelo gênero mulher. A mulher vítima de agressão e violência doméstica costuma sofrer de ansiedade, depressão e, em alguns casos, chegam a optar pelo suicídio. É uma mulher que está doente por viver em um relacionamento abusivo que alterna momentos de encanto e agressões. E para sair deste ciclo, a mulher precisa de apoio externo. Se
ela precisa de acompanhamento psicológico urgente, ela precisa sair desse ambiente urgente, né? Ela precisa realmente de pessoas mais sensíveis em relação a esse problema, que geralmente as pessoas criticam muito, né? Acha que ela está ali porque gosta, apanhou porque gosta, por que não saiu da primeira vez, né? E tem todo um processo para ela estar ali. Ele vem iludindo, bate, depois se desculpa e depois ficam... Quando ela já está doente, que ela já está ali naquela situação, ela não tem mais como sair, ela não consegue sair. Ameaças, testemunhos de vizinhos e mensagens de celular já são provas suficientes para a vítima pedir ajuda. E a Delegacia da Mulher e os Centros de Referência em Atendimento à Mulher podem ser procurados. Às vezes ela não dá conta de que ela está presa. Então precisa de que essa mulher procure um centro de referência especializado da mulher. Por mais que você não tenha consciência de que você está sofrendo isso, é importante você procurar esses centros para esses centros estarem especializados e terem profissionais especializados que vão te ajudar, demonstrando que você está sofrendo e que você precisa de ajuda. Não me calarei. Na Câmara de Vereadores de Camaçari, tramita um projeto de lei para que o município não contrate pessoas enquadradas em caso de pedofilia, estupro, homicídio e violência contra a mulher. A proposta ainda está na Comissão da Promoção da Igualdade Racial e Políticas Públicas para as Mulheres e deve ser discutida antes de ir à votação no plenário. Para que a gente reembase essa PL, para que ela chegue realmente rigorosa e que o Executivo possa acatar e fazer valer a lei o mais rápido possível dentro do município. Desde a infância, Eva Luana foi agredida e viu a mãe ser vítima da violência do padrasto. Ainda criança, ela fez uma primeira denúncia que não teve êxito e só agora, na fase adulta, depois que pediu ajuda para o namorado, ela conseguiu fugir de casa e denunciar novamente o padrasto. Enquanto acompanha o processo judicial, a jovem se dedica a cuidar de outras mulheres vítimas da violência doméstica e ministra palestras para partilhar a sua experiência. Aquele meu passado, ele morreu. Eu vou lembrar dele, vai ser dolorido. Então eu precisei sepultar a minha dor para lutar por outras meninas. Falar para as meninas o que eu fiz, passo a passo, e como elas vão se sentir quando elas denunciarem, como elas vão se sentir quando elas estiverem com medo. Então, o que eu estou fazendo agora, e o que eu pretendo continuar fazendo, é dizer para elas que elas não estão sozinhas e contar como foi que eu consegui. Porque eu digo que eu não fui forte e denunciei, da minha fraqueza que veio a força. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem a 5ª maior taxa de feminicídio entre 84 países. E uma mulher é morta a cada 2 horas no país. Que a gente tente pegar a Lei Maria da Penha e enrijecê-la, de uma forma que esses agressores sejam punidos como devem ser. As vítimas sonham com uma punição mais efetiva para os agressores. No caso de Eliene, o processo ainda está tramitando e o ex-marido aguarda o resultado em liberdade. E Eva Luana só viu a força da lei depois da 2ª denúncia. Como eu já tinha denunciado antes, a justiça agiu, mas teve aquela falha de políticas públicas porque não tínhamos para onde ir na época, a casa-abrigo. A lei precisava ser mais dura com esses casos de feminicídio. E cada dia cresce mais e mais e mais por causa disso. Eles pisoteiam contratos de advogado porta de cadeia, né? E aí, infelizmente, as leis dão brecha. E quem é o maior prejudicado nisso? Somos nós, mulheres, que somos vítimas. Lute e peça ajuda, porque sozinha você não vai conseguir. Se você lutar, se você pedir ajuda, essas pessoas vão conseguir te dar proteção física, proteção psicológica. Então você tem que abrir a boca e pedir socorro. Quando eu finalmente tive coragem de fazer isso, então eu tive ajuda. Com essa excelente reportagem, a gente fica por aqui para rever e compartilhar as reportagens exibidas no nosso telejornal. Você pode acessar nossa página no Facebook e no YouTube. Lembrando que estamos presentes também no Instagram. A todos uma boa tarde e até amanhã.